Pronto, estamos no ar. Olá, partners do Meeting Educacional, tudo bem com vocês? É uma honra tê-los aqui conosco. Eu sou Fred Silveira, gestor comercial da Escola Baiana de Medicina e Saúde Pública, curador e apresentador do Meeting Online. Está começando agora um episódio especial da nossa sexta temporada, que ela passa pelos principais desafios dos líderes e gestores educacionais que buscam a sua própria evolução, a melhoria da sua instituição de ensino e a transformação da educação. Mensalmente, e às vezes mais do que isso, estaremos por aqui, sempre trazendo convidados de alta relevância para o setor educacional, e você terá a oportunidade de interagir com eles. Se você está assistindo no YouTube, inscreva-se no nosso canal e aproveite para assistir aos outros episódios desta e das demais temporadas. Tem muita coisa bacana por lá, vale a pena. Um agradecimento mais do que especial aos nossos apoiadores, as marcas de excelência do mercado educacional que estão conosco nessa temporada. Princípio Soluções Financeiras, Brandil Inteligência e Consultoria, Somos Yang, Actifly Martech, Somos Cobra Fix, CRM Educacional, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos e Unibolsas Brasil. Como eu falei antes, essa é uma edição muito especial, ela é a prévia ao Meeting Experience 2024, que será realizado na próxima semana, nos dias 23 e 24 de outubro, no Espaço Torres Jardim Botânico, em Curitiba. Lá, um dos temas-chave será a permanência de alunos, que inclusive terá 2 painéis especiais, um em cada dia do evento. Por isso, estamos trazendo hoje aqui o tema Experiências Criativas, Sustentáveis e Autênticas para a Permanência de Alunos nas IES. Para falar de um tema tão importante, precisamos de profissionais altamente gabaritados, e isso certamente é o mínimo para falar das nossas painelistas. Bárbara Nascimento, pró-reitora de Comunicação e Marketing do Unifagoc de Minas Gerais, Flávia Letícia, coordenadora de experiência do aluno na FAI, lá em Curitiba, terra do Meeting Experience, e Renata Melodivo, gerente financeira da Newton Paiva. 3 grandes profissionais de áreas distintas que irão trazer visões em várias direções para ajudar cada um dos presentes a levar insights aplicáveis para a sua instituição de ensino. Durante o evento, pedimos que vocês deixem seus microfones mutados e usem à vontade o nosso chat para fazer perguntas e comentários. O nosso time estará aqui, pronto para recebê-las e colocá-las na conversa, como parte fundamental do nosso encontro, com a interatividade que só quem está aqui ao vivo consegue ter. De toda forma, o encontro está sendo gravado e posteriormente será publicado em nosso canal no YouTube. Inclusive, peço também a você que está aqui no webinar presente, aproveite essa introdução para acessar lá o YouTube, @Meeting Educacional, e já se inscreva no nosso canal, combinado? E mais uma coisa importantíssima, tá? Outro prêmio à interatividade e à presencialidade. Então, quem está aqui hoje, no final do encontro, né, a gente vai divulgar como é que a gente vai fazer o sorteio de 2 ingressos para o Meeting Experience Curitiba 2024. Se você, principalmente se for dali de Curitiba, da região, que pode chegar mais fácil, né, fique atento aí que a gente vai disponibilizar aí 2 ingressos para quem está aqui conosco, né? Então, só quem se inscreveu e está aqui vai poder concorrer. Então, você que está nos acompanhando no YouTube, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, mas a gente quer ter você conosco aqui ao vivo numa próxima oportunidade. Combinado? Bom, deixa eu vou aqui quebrar um pouquinho do protocolo, né, que a gente teria aqui uma ordem, mas a gente é vida real, né? Está vivendo uma situação aqui com a nossa querida Renata Melodivo, ela tem um voo aí que acabou sendo alterado, né, alheio à sua vontade, e ela não vai poder ficar conosco ao longo do encontro, tá? Mas eu fiz questão que ela pudesse estar aqui, né, nessa abertura para dar sua saudação, né, trazer aqui a sua visão também sobre o assunto, principalmente sobre o aspecto financeiro, né, de olhar para a sustentabilidade financeira, de olhar para a permanência de alunos sob esse viés, tá? Então, ela vai fazer aí a sua saudação inicial, sua abordagem, a sua visão, né, sobre esse assunto, e depois, infelizmente, ela vai ter que nos deixar, mas a Renata já é parceira nossa, esteve conosco no Meeting Experience ano passado, lá em Belo Horizonte, já participou de outras edições aqui do Meeting Online, então é sempre uma honra, é sempre muito bacana poder te receber aqui, Rê. Seja muito bem-vinda e fique à vontade aí para, além de
trazer a sua saudação inicial, trazer a sua visão, né, sobre o tema de hoje, principalmente com esse olhar de sustentabilidade financeira dentro da sua área de atuação. Seja bem-vinda. Obrigada, Fred. Desculpa pela confusão que eu fiz na agenda, porque vou te atrapalhar todo aí. Estou cheia de pesar de não conseguir acompanhar até o final. Mas, enfim, como você disse, a vida, daqui a pouco tem um voo, estou em Sorocaba, tenho que correr para Campinas, e aí a estrada aqui é complicada, mas te agradeço pela oportunidade de estar aqui com a Bárbara, com a Flavinha, para falar sobre esse assunto e com todos os outros, mais de quase 70 aqui que estão conosco, para falar desse tema que é tão importante para a gente, tão frágil, né, dentro da instituição, e o quanto que a gente sofre com o rouba-monte que existe, o xadrez que tem aí entre as instituições, e aquilo que a gente pode trazer de bacana das experiências que a gente vive, né? Então, como vocês sabem, eu sou gestora administrativa financeira na Newton, há 5 anos, e o que eu vou contar para vocês aqui é um pouquinho dessa experiência, rapidamente, né, e num viés ali da questão da gestão da permanência no modelo sustentável. Eu não vou conseguir trazer aqui exemplos, etc., mas pincelar alguma coisinha que eu acho bem interessante, que depois, aí na conversa da Flavinha e da Bárbara, isso de repente pode vir a aparecer. Especificamente lá na Newton, a gente não tinha uma estruturação a respeito de evasão e de gestão da permanência, e aí a gente recebeu uma pró-reitora maravilhosa, Patrícia Clar, que plantou essa sementinha ali logo depois, no meio da pandemia, de implementarmos um departamento de gestão da permanência. E foi a partir daí que a gente começou a estruturar, né, e organizar as nossas ações. A gente já tinha um histórico de permanência de alunos, de evasão baixa, de permanência de alunos, mas que passava ali por um risco e uma possibilidade de isso começar a dar errado por 2 motivos. Primeiro, por conta da pandemia, e segundo, porque a gente tinha ali o comportamento de mercado de sairmos de uma instituição com alunos predominantemente presenciais, e para um meio a meio, né, de 50% de alunos de cursos presenciais, 50% de meninos alunos ali de cursos EAD. E a gente sabe a fragilidade da permanência dos alunos, especificamente, especialmente de cursos que não são presenciais, né? E aí, estruturar esse departamento de gestão da permanência veio para blindar esse nosso risco. Bem, e aí a gente começou de forma caseira, e é a forma caseira com que a gente faz hoje, de olhar aqueles principais indicadores que podem levar a uma possível evasão. Então, pensando na permanência desses meninos, a questão da falta, a questão se ele tinha acessado a plataforma, se ele estava adimplente, se ele já tinha ali uma quantidade de faltas, indicadores, e de uma forma artesanal, a gente organizou esses indicadores lá no Excel mesmo, embora, que eu gosto de dizer que tem uma ferramenta no mercado que é sensacional, a gente escolheu fazer de um jeito caseiro, mas o nosso sonho de consumo algumas ferramentas que a gente viu, não é publi, mas tem uma ferramenta que é o BA2 Edu, por exemplo, que chega no nível de professor, de um negócio bacana demais, mas que a gente resolveu fazer caseiro. Portanto, quero dizer para vocês que dá para fazer com muito, dá para fazer com pouco, né? E aí dá para fazer com quem tem 300 alunos, dá para fazer com quem tem 50 mil alunos, né? Pois bem, e aí a gente escolheu fazer desse jeito, mas o de diferente e o que fez isso se tornar sustentável é que, ao longo dessa implementação e depois, quando o Departamento de Gestão da Permanência se consolidou, é que a gente descobriu que todas as vezes que a gente falava com o aluno pelo motivo dele estar inadimplente, pelo motivo dele ter muita falta, ou pelo motivo dele ter uma nota ruim, aquilo era só, às vezes, uma justificativa. E a gente aprendeu que a gente tinha que ter uma escutativa, e a escutativa no escrever, a escutativa no prestar atenção nesse menino, na investigação, para chegar no real motivo pelo qual
ele dava sinais de uma possível evasão e para cuidar da permanência dele com base nesse motivo primário e não apenas baseado numa justificativa de estou sem dinheiro, não estou conseguindo, estou com muito trabalho, estou faltando demais e que isso tudo poderia gerar uma evasão. Então, o que eu trago aqui hoje para a gente, e aí vou jogar e vou fugir, né? É a questão da gente saber diferenciar ou a partir de uma justificativa, como é que a gente chega no real motivo que pode levar o nosso aluno a uma evasão. Portanto, a tratativa da permanência. E muitas vezes a solução sustentável para aquele menino continuar dentro das nossas instituições não é nenhuma fórmula mágica, é apenas a gente entender o que poderia fazer com que ele saísse. Então, ó, joguei, estou saindo, a gente cuidar realmente de chegar no motivo. Por quê, até saber exatamente por que esse menino pode se tornar ali uma evasão. Hey, que maravilha! Eu posso. Deixa eu te pedir só mais uma coisa que eu vou pedir para as meninas também, depois lá no final, tá? Então, essa abordagem inicial é incrível, porque nos traz, né, esses aspectos assim que a gente vai explorar aí na sequência. Tá? Eu queria agora te pedir, que é o que a gente vai falar no final, porque é isso, né? O episódio de hoje, ele é um episódio especial, que ele fala muito sobre o experience, então não tem jeito, a gente está aqui fazendo, né? Vai ficar fazendo esse bate-bola aí o tempo todo, inclusive tem aí no chat indicações aí do link, né? Do site do evento, e quem se interessar, quem tiver possibilidade de participar, né? Como nosso convidado ou como nossa convidada, fica aí até o final que a gente vai falar como é que nós vamos fazer o sorteio aí de 2 ingressos. Rê, você no ano passado, né, participou e inspirou a gente com várias eu diria assim, além do conteúdo, com a sua forma, né, de viver assim o evento. Então, se não for abusar aí do direito de imagem aí, fala um pouquinho, Rê, assim, como é que foi a experiência, o que você pode dizer para quem, de novo, né, para quem tem a possibilidade, está pensando se vai ou não vai, e aí você fazendo assim a referência direta para quem chegou depois, esse aqui é o episódio que tem, né, um tema que a gente vai abordar, a gente vai tratar, né, a gente não vai ficar só falando sobre o evento, só que é natural a gente fazer esse bate-bola, porque lá no Experience a gente vai ter no primeiro dia o Miro Severiano, né, trazendo exatamente a palestra aí do seu livro, né, Evitando a Evasão, Estratégias de Retenção e Permanência, que é uma das grandes fontes de consulta que nós temos aí no mercado educacional. E no segundo dia a gente vai ter o Willy Muriel, da Carta Consulta, que é um outro grande nome, né, desse tema, né, de permanência e de vários outros, com o pessoal da Rubels, né, eles vão estar juntos aí promovendo e trazendo um pouco daí o espírito do que foi no ano passado, das ilhas, né, uma oficina super legal sobre gestão da permanência, né, e aí se falou do BA2 Edu, e a gente traz mesmo aqui as soluções e tal. Então, a Rubels, né, que é uma outra belíssima solução de CRM, nosso parceiro, assim como a CRM Educacional, que é nosso parceiro aqui no Meeting Online. Então, assim, eu acho que o que vale, né, é o recado de que precisa fazer, né, se vai ser ali no Excel, se vai ser no, né, ou em uma ferramenta mais elaborada, o que a gente precisa é começar a fazer. Acho que esse é o recado também. Eu já vi a Bárbara falando sobre isso, certamente é um pouco do pensamento da Flávia também. Mas, muito obrigado, tá, pela tua presença. Eu sei que você tem horário, mas eu queria te pedir, antes de você sair, fala um pouquinho para quem não viveu, como é que foi, o que por que vale a pena participar do Meeting Experience. Olha só, eu sou uma gerente financeira, que maluco, e eu falando aqui de gestão da permanência, né? Por quê? Justamente porque eu acho que o Meeting, ele traz isso, a integração, a pluralidade e a questão da multifuncionalidade. E é o que realmente eu acho que faz a diferença dentro das nossas instituições. Enquanto a gente estiver vivendo numa bolha do meu negócio é esse, o meu serviço é esse, a minha atividade é esse, esquece.
E o meeting traz isso. No momento em que a gente é incomodado, né, para num evento ou numa tratativa em que a gente tem administrativos, a gente tem financeiros, a gente tem marketing, a gente tem comercial, a gente passa a ver um mesmo assunto com diversos olhares diferentes, né? Então, eu acho que esse é o principal, é o que me marca no meeting educacional. Diferente de alguns fóruns em que a gente tem muita ali a concentração, né? Ali, esse é um fórum em que a gente vai ter realmente, né, a pluralidade. E eu acho que vale a pena por esse motivo, para a gente ter a tratativa de um assunto multifuncional. Maravilha, muito obrigado, faça uma ótima viagem, tá? Deus te Obrigada. abençoe aí no caminho, Amém. você possa chegar em segurança aí no seu destino. Obrigado por estar aqui com a gente, né? Eu insisti, né? Eu quis muito que você pudesse pelo menos trazer um pouco aí, né, do seu olhar, que é muito rico, e agora a gente dá sequência aqui à nossa conversa. Muito obrigado, viu, Rê? Um grande abraço. Um abraço, gente. Fiquem todos bem, viu? Obrigada. Bom, começamos aqui, né, esse olhar aí de a partir de um financeiro e um pouco disso que a Renata trouxe, não só a intenção do meeting educacional como um todo, o movimento, né? A gente nasceu como meeting educacional de marketing e finanças, hoje a gente se chama e atende por meeting educacional, porque a gente entende que dentro desse contexto tem lá um acadêmico, tem tecnologia, tem TI, tem jurídico, tem comercial, enfim, tem, né, toda uma série de atores aí nesse cenário e a gente precisa compor isso. Então, o que a gente tem aqui, né? Tem uma visão financeira, tem uma visão um pouco mais de marketing, embora, né, Bárbara, eu sei que eu tô aqui simplificando o que você faz, e tem a visão da Flávia de experiência do aluno, de relacionamento, enfim, e aí eu acho que essas coisas todas, elas acabam sendo muito ricas. Eu vou aqui, Bárbara, começar entre vocês duas pela nossa anfitriã, né, do Meeting Experience aqui, né, já participou aqui com a gente, assim como você. Flavinha, seja muito bem-vinda, tá, aqui a essa edição especialíssima, né, e eu queria que você trouxesse uma abordagem inicial, né, a sua visão sobre esse tema, né, quando a gente traz, assim, criatividade, autenticidade e sustentabilidade, como é que essas coisas todas aí compõem o teu olhar sobre a permanência de alunos. Muito obrigado pela presença, viu? Legal, Fred. Primeiro, reforço, né, meu muito obrigada pelo convite. Muito feliz, né, de estar aqui nesse painel, semana que vem aqui com vocês presencialmente. Não pude estar nos outros anos, né, e agora ainda na minha cidade consigo estar. Muito bom. Estou bem feliz. Então, achei bem legal, né, que a gente começou ali com a visão, né, da Renata de a parte de financeira, que é mais difícil a gente ver essa preocupação com o cliente em todos os lugares. Então, às vezes, a gente cai na nossa rotina, né? Essa cultura do cliente não permeia toda ela. Muito bacana ouvir já de começo ela falando dessa parte financeira, que está muito relacionada à sustentabilidade dos negócios. Isso foi muito bacana. E falando aqui, né? Então, como você falou, a minha visão é a da experiência. Então, mais focada na experiência do aluno. Então, para começar, eu já conto da minha área, que é o MaisFi. Então, o MaisFi, a gente denomina ela como uma área de experiência do aluno, que é focada justamente em cuidar desse aluno, de toda a experiência que ele vai ter, os touch points e tudo mais, né, que a gente ouve falar em CX, né, ou CX mesmo, falando em português, CS, sucesso do cliente. Então, a gente cuida de toda a permanência do aluno desde o momento que ele passa no vestibular. Então, a captação antes é feita pelo nosso marketing, a gente está bem alinhado com eles. Já vou falar que muito da nossa autenticidade vem de uma diretriz que vem do nosso marketing. E a gente recebe esse aluno a partir do momento da matrícula, até todo o processo, até começar as aulas, pensando que ele faz a matrícula agora, né? Setembro, outubro, e vai começar as aulas lá em março. E nisso ele também tem que ter já uma experiência, porque ele está sendo ali tentado, né, ou atentado ali por vários concorrentes. Então, a gente tem que estar ali já pensando na permanência aí, que ele pode se perder ali.
não só na hora que começam as aulas. Depois a gente tem o encontro dos calouros, a gente tem toda uma régua até o encontro dos calouros acontecer, eu vou falar também um pouquinho dessa parte do nosso encontro dos calouros, como é que funciona e como ele está, no formato que ele está hoje, muito construído pelos alunos. E toda a parte de experiência ao longo da graduação, predição da evasão, a gente começou agora. Isso, começo desse mês, realmente um piloto real da predição da evasão. O algoritmo já foi calculado há alguns meses, definido há alguns meses, e agora a gente começou um trabalho real de predição da evasão baseado em números e no humano, né? Aquele teu tema, né, de tecnologia e humano, né, que a gente falou tanto, que foi muito bacana. Então, é exatamente isso. E até chegar na formatura, então a gente tem ali a preocupação com formatura, como ela acontece, os ex-alunos, e toda essa vida, ex-aluno, volta ao lifelong learning, né, volta a estudar com a gente chama de FAEX, esse ex-aluno, né, ou alumni, né, como alumni, né, em latim que a gente chama. Então a gente vai desde o momento da matrícula até a vida inteira dele. Então a gente está acompanhando até o egresso e o que volta a estudar. E é um formato, Fred, que eu não conheço, até se alguém tiver, eu quero fazer um bench aí, se tiver um formato como o nosso, eu desconheço. Então, a gente começou em 2020, bem ali quando começou a pandemia, a gente acabou de começar a área, então foi em março, acho que deu uns 15 dias a gente já foi, né, para casa, e começou mesmo o departamento ali, depois no híbrido e no presencial já nesse tempo todo. Então, nesse formato, que é um formato que eu digo que é muito consultivo, então a gente está junto com umas diversas áreas e querendo ampliar isso ainda mais para uma visão centrada no aluno, no estudante. Então, esse foco e o que eu vou falar aqui a gente tem feito, eu desconheço quem faça semelhante. Se alguém tiver, eu quero muito conversar. Então, isso já vem a nossa autenticidade na área mesmo de experiência. E daí vem algo que é o que eu falei, que vem do nosso marketing, que é bem autêntico, né? Que é um trabalho, que é um posicionamento de marca, que a gente foca no saber, fazer e ser. Então, nessas 3 frentes, e tudo que a gente faz vai se basear muito nisso. Então, o saber é o quê? Né? Essa parte muito ensino, acadêmico, sala de aula, com consistência, com qualidade, isso a FAE preza muito. Então, aqui em Curitiba, ela é muito conhecida, o marketing está fazendo um trabalho bem bacana de ampliar isso para Brasil, né? A gente já tem cursos integrais que vem gente do Brasil inteiro estudar já há alguns anos. Então, essa parte acadêmica está no saber, parte de pesquisa também está junto, nessa parte de um saber de qualidade. O fazer, que é a prática. Então, a gente tem um ensino muito focado no acadêmico, mas com aplicação prática. Nosso aluno é focado hoje em carreira. Então, a gente tem uma força muito grande no business e outras tantas áreas, mas a gente tem que apresentar essa prática, o nosso aluno pede isso. Tá, e daí, no mercado, como é que eu aplico? Então, é uma exigência já do estudante. Estágios, a gente tem um núcleo de empregabilidade bem focado a dar apoio, né, como vários aplicam, desde o currículo, um coaching, um apoio para entrevista, divulgação de vagas, tudo isso ao fazer, né, colocar o aluno no mercado. E o ser, né, a terceira frente, que é a parte humana. Então, a gente é uma instituição confessional, então, somos franciscanos, né, então, a gente vem da associação, a gente é da Associação Franciscana Nosso Senhor Bom Jesus, e a gente tem essa parte humana muito forte. Então, os soft skills, né, de solidariedade, respeito, trabalho em equipe, o ver o outro, o ter um propósito maior do que só estou aqui para ter uma carreira e ficar rico, né? Não, um propósito de felicidade, de amor, tudo isso, né, que vem das virtudes franciscanas. Então, a gente trabalha essa questão e até uma espiritualidade, não necessariamente relacionada ao catolicismo, ele está por trás, mas com respeito a todas as religiões, né? Então, essa questão humana mesmo. Então, com isso, a gente fecha o saber, fazer e ser. E daí eu separei aqui muito da criatividade, como é que a gente mais faz, né? Falando agora da experiência, que é o que eu vou focar aqui. Então, a gente faz assim, no saber, o que a gente tem?
Quem é o intermediário para a gente, né, quando nesse atendimento ao aluno na parte acadêmica, no saber? É o professor. Mas eu não vou chegar para o professor, que tem toda a sua autonomia, e ensinar ele a dar aula, né? Não, pelo amor de Deus, não é isso, né? A gente não vai interferir, não vai estar ali na sala filmando ele, sentando ali, ver como ele está dando aula. Não cabe isso, né? Então, a gente faz o quê? A gente tem um bate-papo próximo com os professores, então a gente passa pesquisas com alunos, como é que está sendo, como é que é a nossa NPS, né, pesquisa ali de Net Promoter Score, para ele saber o que o aluno está falando, o que o aluno está falando das aulas deles, né, no geral, o que ele está falando da FAI num contexto mais amplo, estrutura, toda a preocupação ali que o aluno tem para ele enxergar melhor esse aluno. Então, não é uma imposição que a gente vai fazer para o professor, porque não cabe, né? Não tem essa visão comercial nas instituições de ensino que todos sabem, né? A gente não vai chamar nem de cliente, né? A gente não fala CX como experiência do cliente, a gente chama de estudante aqui, né? Lógico que tem essa parte de serviço mais cliente, mas que está ali como aluno num contexto maior. Então, a gente fez agora o encontro docente, começo do ano, né? A gente já vem falando há vários anos, mas muito focado no entendimento da geração Z. Então, nosso aluno hoje é esse aluno com média de 20 anos, tanto para graduação quanto para pós. A gente tem um aluno muito jovem. Então, falar como eles são, como é o perfil, como é o comportamento, como que a gente vai alinhar as diversas gerações nisso, né? Não simplesmente achar... E aquela conversa de, o jovem não para quieto, o jovem isso, o jovem... São jovens, né, de sempre, também falaram isso da gente quando a gente tinha 20 anos, né? Então, a gente fazer essa ligação aqui, então a gente busca fazer isso dessa maneira, né, no encontro docente, alinhando e tudo mais. Outra parte aqui, né, entra essa questão da predição da evasão que eu comentei. Então, a gente chegou num algoritmo bem legal, que vai calcular, com base em vários fatores numéricos, o alunado, né, que tende a evadir. Então, consigo chegar numa porcentagem ali que os alunos tendem a evadir. Só que isso sozinho não funciona, né? Eu só vou ficar olhando números? Não. Então, faltava humano. Então, a gente ali no Mais Fai conseguiu, junto com a Pró-Reitoria de Planejamento Administrativa, fazer todo o processo, e junto com o Central de Coordenações e tudo mais, a gente conseguiu desenhar um processo que entra a parte humana. Agora, com o pessoal ali que a gente tem em Central de Coordenações, ligando, mandando WhatsApp, que é onde o aluno responde, né? Aquela história de ser centrado no aluno é onde ele quer receber o contato, não é onde a gente quer, né? Então, não adianta eu colocar um 0800 lá ligando, um relacionamento ligando, um telemarketing, sendo que ele só responde o WhatsApp hoje em dia, né? Então, ali a gente pode ser que ele fale que ele queira falar por telefone, mas tem que ter aquela autorização, posso te ligar, né? Então, a gente vai mandar ali via WhatsApp. Então, a gente começou a fazer isso já agora, faz poucos dias. E já está dando para a gente ali um cheirinho do que pode vir por aí. Então, essa preocupação com a evasão forte de uma maneira que a gente não fazia. E o fazer, né? Então, essa parte ali muito de serviços, o núcleo de empregabilidade, relações internacionais, o aluno que quer fazer um intercâmbio, o aluno que busca uma pesquisa. Então, a gente via, assim, há uma dificuldade, eu vejo em outros eventos que eu participo aí com vocês, né? Aquela dificuldade de divulgar o que são os serviços para o aluno. É tanta coisa para a gente comunicar para o aluno, né? Que acho que é a dificuldade de todo mundo. Vou mandar por WhatsApp, eu vou ter televisão no corredor, vou mandar no e-mail, vou ter lá no portal da instituição, mas é tanta coisa, é tanto curso de extensão, é tanto evento, é tanta informação para a gente passar para o aluno, é tanto serviço que a gente oferece, que a gente não sabe mais por onde falar com ele, né? Então, no último encontro dos calouros, a gente conseguiu chegar num formato de colocar os núcleos, né, em estandes, expositores, como se fossem esses estandes de empresa que a gente tem nos eventos que a gente participa. E a gente fez gamificado. Então, ele vai lá,
ele vai no núcleo de pesquisa, ele vai procurar lá numa piscina de bolinha, ali ele vai procurar uma bolinha que vai estar lá, artigo, iniciação científica, e um aluno ou alguém do núcleo vai explicar para ele o que é. Aí ele vai jogar um dado na parte de CPA, de pesquisa com aluno, e ele vai entender o que é. Na empregabilidade tinha uma roleta dando dicas. Então, a gente conseguiu fazer isso gamificado, e ao final ele ganha carimbos em cada núcleo, cada serviço ali, cada frente de serviço que a gente oferece, para que ele comece a entender, e no final ele troca por brindes ali os carimbos que ele recebeu. Então, isso funcionou muito porque a gente viu, isso partiu até de um aluno que chegou para a gente e falou: ai, professora, a gente não quer esse monte de palestra de gente de terno aí falando. Não quer, a gente quer conhecer os veteranos, a gente quer interagir com os veteranos, a gente quer conhecer os outros calouros, a gente quer conhecer, né, quem são os nossos coordenadores, a gente quer algo mais próximo, a gente quer interagir, até brincou assim, fazer uma festinha, bebida, comida, bebida não posso colocar bebida alcoólica aqui, né, não dá certo, mas aí pensando, a gente já conseguiu colocar um energético, que daí a gente tem uma aluna aqui que é estagiária do Red Bull e consegue trazer, a gente conseguiu colocar um carrinho de pipoca, a gente consegue fazer algumas coisas para trazer essa festa no modelo que a gente consegue, mas com uma visão do aluno. Foi um sucesso, a gente estava olhando as fotos esses dias, até minha equipe está aqui assistindo, que é legal, muito legal. A gente olha assim, vai ser um formigueiro de gente que a gente nunca tinha conseguido trazer, né, num evento só teatro. Então, essa parte criativa a gente consegue colocar assim, né? Trabalhar skills também no encontro acadêmico, que depois a gente pode falar melhor, a gente começou a trabalhar, a gente ainda tem para avançar nisso, né? E outras frentes aí, né, que a gente consegue juntar, acho que já está dando meu tempo aqui, né, Fred? Depois eu deixo para as perguntas, o que mais vocês quiserem, né? Mas acho que essa autenticidade... essa parte criativa é o que está muito no nosso departamento, né? A sustentabilidade, a gente trabalha ali com outros departamentos juntos, e eu acho que já foi falado ali pela Renata antes, né? E dá para a gente reforçar que a gente tem feito isso aqui também. Acho que tem uma pergunta. Vamos, muito bom, Flavinha. Vamos, aí deixa eu só, a gente colocou ali para o pessoal, só por uma questão da dinâmica aqui, fiquem à vontade, coloquem no chat as suas perguntas, comentários, tá? O nosso time está aqui pronto para, quem conhece aqui sabe que a interação, assim, a interatividade aqui é parte super importante, então participem mesmo, né? Façam ali seus comentários, suas perguntas, que a gente já coloca aqui para as nossas painelistas, né, responder. Bom, deixa eu saudar aqui nossa queridíssima Bárbara Francesca Nascimento, já habituê nossa aqui, parceira, se dá para, né, assim, a gente usa esse termo, né, partner, de fato a Bárbara merece, né, esse termo, né, participa aqui com a gente, uma relação super bacana, tem lá nas redes sociais dela, né, ela contou a história, assim, né, de como a gente se conectou aqui, e aí, Bárbara, assim, cada momento que a gente tem é uma oportunidade de eu reafirmar, né, a alegria, né, desses encontros, e também a admiração, né, pelo teu trabalho. Então, queria trazer aqui, até um pouquinho, seguindo um pouquinho a dinâmica que a Flávia trouxe, a sua saudação, e também já traz, assim, a tua visão, né, que eu conheço, sei que é bastante ampla, mas, assim, trazer a tua visão daquilo que vocês estão trazendo, daquilo que vocês estão fazendo aí no Unifagoc, na tua carreira, né, assim, endereçado, né, com uma trilha aí em relação ao nosso tema de experiências criativas, autênticas e sustentáveis. Bárbara, muito obrigado pela presença. A fala é tua. Muito obrigada, Fred. Prazer estar aqui, né? A Renatinha, que já foi, Renata aí, a Flávia também, com um case incrível, admirável. Concordo com você, Flávia. Acho muito difícil você encontrar instituições de ensino que tenham um foco na experiência, um setor de experiência, são raros ali. Eu estou nessa. Eu falo que eu sou cria, né? Digamos assim,
do professor William Muriel, que está aqui nos assistindo, que me honra muito e, ao mesmo tempo, já me deixa com friozinho na barriga, porque eu falo que tudo que eu sei acerca de gestão da permanência eu aprendi com ele, e eu tenho certeza que todos que vão estar lá, o ano passado eu estive lá no Meet Experience, junto com parte da minha equipe lá em Belo Horizonte, tenho certeza que todo mundo que vai estar lá, ele já deu uma aula lá em BH, eu tenho certeza que em Curitiba não vai ser diferente, e eu tenho a honra e o privilégio de estar toda semana numa mentoria com ele, o professor Miro, que também os dois, né? Eu acho que são as duas maiores referências, e eu acho que o Fred, ele é muito rico, porque ele consegue agregar os melhores profissionais, e não só os melhores profissionais, como também quem está iniciando, quem está começando nessa jornada, na vida, né? No mercado educacional, e ele consegue agregar e gerar essas conexões, que são conexões para a vida, e eu tenho certeza que o evento vai ser incrível, são as duas maiores referências no Brasil que vão estar lá, e eu tenho o privilégio de poder ter tido a experiência e ter aprendido com eles. Um pouquinho diferente, né, eu costumo dizer que a minha jornada na gestão da permanência, eu venho de instituições com fins lucrativos, né? Então, assim, eu não vou dizer que é mais fácil ou mais difícil, né? Afinal de contas, cada instituição tem a sua particularidade, mas eu vejo que nas instituições com fins lucrativos, nem sempre a teoria da gestão da permanência, nem sempre a gente consegue ter o tempo de parar todo mundo, porque tudo custa, tudo é dinheiro, o tempo hoje é dinheiro. E muitas vezes, eu falo que toda a minha jornada aqui, ela foi construída muito trocando o pneu do carro com o carro andando, né? Em vários momentos. Eu comecei a minha trajetória no mercado educacional, na área de comunicação e marketing, lidando um pouco, e aí eu sempre vi algumas dores que existiam na questão da evasão de alunos e da captação. E aí, o primeiro norte, o primeiro aprendizado que eu acho que eu gostaria aqui de dividir com todo mundo, seja se você já tem ou não uma área de gestão da permanência, ou de experiência e sucesso do cliente, do aluno, você entender que você não consegue fazer nada sozinho, isso é fato, né? E mais do que isso, entender que a evasão, ela é um problema da instituição, e enquanto ninguém pegar para resolver, ele vai continuar ali. E é interessante que aqui nós temos várias vivências, né? A gestão da permanência, ela veio para a minha área, que é a área de comunicação e marketing, e também o comercial. Ali da Renata, muito mais na linha do administrativo financeiro, e o da Flávia ali um pouquinho, talvez, pegando um acadêmico. Então, isso mostra, os 3 casos aqui, de nós 3, que não é nada sozinho, não é nada isolado. Você precisa se conectar com outros setores. Talvez você não consiga o mundo ideal, que o mundo ideal é a cultura da permanência, que o Willy fala muito sobre isso, e tenho certeza que vai falar com todos, onde todos os setores têm que vivenciar a questão da permanência. Mas a gente sabe que a gente tem que engatinhar ali nesse processo. Nos 2 processos que eu quero tratar aqui com vocês e trazer dessa experiência relacionada à gestão da permanência, eu falo que nos 2 casos a gestão da permanência ela foi implantada nas 2 instituições pela dor, né? Lá em 2017, quando nós tivemos uma mudança do FIES, até então o FIES ele quase não tinha regra nenhuma, e todo mundo captava usando o FIES, a regra mudou, com isso a evasão com certeza ia aumentar, porque nem todo mundo ia ter o incentivo com o financiamento. E aí nós tivemos que nos despertar, e aí o que nós vamos fazer? E um outro momento que foi a pandemia, né? Aqui em Minas Gerais, especificamente, aqui no Unifagor, onde eu estou, a instituição já fazia algumas ações relacionadas à permanência, mas não de forma organizada, e aí nós implantamos isso junto, né, igual a Flávia aí, no período de pandemia, com resultados muito sólidos. E aí, uma temática que eu queria trazer um pouquinho para vocês aqui, trazendo a questão de ações criativas. E aí eu falo que, para mim, a criatividade, ela nasce de 3 fatores. Ela nasce de uma oportunidade, ela nasce do pensar fora da caixa, e ela também nasce do olhar para dentro. E falando um pouquinho das ações aqui do Unifagor, que eu vou destacar algumas delas, aqui a gente também tem um setor organizado, pelo fato da gestão da permanência estar alinhado na minha pró-reitoria, onde a gente tem a comunicação, o marketing, o comercial e a permanência integrados. Então, aqui a gente cuida desde a atração até a última, até o aluno
formado, né? Estamos aí com viés caminhando para o egresso, mas, segundo o Willy, a gente vai continuar falando ainda. Eu falo que a primeira vez que eu tive contato com a permanência foi em 2014, e nós estamos 10 anos depois aqui no webinar falando sobre gestão da permanência e sabendo que isso ainda não é uma realidade nas instituições de ensino, ou seja, 10 anos depois o cenário não mudou tanto assim, mas a gente acredita muito que esse ano as coisas estão engrenando, e aí nós vamos conseguir consolidar, e aí talvez daqui 10 anos a gente fale sobre a questão do egresso, que a Flávia já startou aí muito bem o trabalho, eu já fiz esse trabalho em Araçatuba quando eu estive lá, então assim, a gente vai caminhando nisso, mas aqui a gente cuida desde a atração. Então, eu acho que o primeiro ponto da gente entender a questão da permanência é que ela começa muito antes do aluno ser aluno, ela começa inclusive no processo comercial. Eu tenho reformulado aqui no Unifagoc, porque até a última captação nossa, nós tínhamos muito essa noção de que a captação, faz a captação ali, depois que o aluno virou aluno, vem para a permanência. Nós precisamos entender que muitas vezes a gente converte alunos que não estão preparados para o ensino superior. E aí, depois, o problema fica na mão da permanência não perder esse aluno. Mas, na verdade, esse aluno, ele poderia, talvez, ingressar daqui 2 anos no ensino superior, porque talvez ele não está maduro o suficiente, ele não está disposto, ele ainda não enxerga o valor, porque ele ainda tem escolhas para falar. Mas aqui eu já usei um pouquinho, o Willy depois lá vai, no Experience, vai falar um pouquinho mais sobre isso. Mas tratando um pouquinho das questões criativas, então a gente trata desde da atração até o final da jornada dele, e eu quero destacar aqui algumas ações criativas que nós entendemos, a primeira delas passando pela oportunidade. Eu acho que uma das ações que, tanto na instituição onde eu já estive, lá em Araçatuba, quanto aqui, uma oportunidade que surgiu, e eu já falei muito desse evento, depois eu, inclusive, vou montar um material para o Fred disparar para vocês aí com os exemplos dessas ações que eu estou falando. Hoje nós temos um evento aqui na nossa instituição que chama-se os nossos Jogos Universitários. E os nossos Jogos Universitários, eles nasceram de uma necessidade que aqui o Unifagoc tinha, de organizar, a instituição não tinha a questão de representação, diretórios acadêmicos, e a gente sabe que isso é um indicador do MEC muito relevante, então a instituição decidiu criar atléticas. E aí, para poder criar essas atléticas, por que não fazer um jogo, né? Os Jogos Universitários. E hoje, esses Jogos Universitários, eu falo que é a nossa maior ação de gestão da permanência, porque existe uma instituição, um semestre letivo antes do JUF, que nós chamamos, né? E um semestre letivo depois. Ao ponto de nós termos situações onde tem aluno que às vezes quer evadir e diz o seguinte: eu posso trancar depois do JUF, porque se eu trancar antes, eu não vou poder jogar, e aí eu vou deixar a minha turma na mão, o meu curso na mão, o meu curso precisa de mim. E aí a gente brinca, olha, mas beleza, você pode trancar depois do JUF, mas não vale, né? Não pode isso. E o JUF, ele é exclusivo para o nosso aluno. Então, hoje é um evento que mobiliza, eu falo que é um evento que não vale dinheiro, pelo contrário, os uniformes, os alunos que pagam, bandeira de atlética, eles que pagam, é óbvio que a estrutura do evento, né, a gente coloca aí um valor significativo, mas a hora que a gente olha para o resultado, o que isso traz em não só visibilidade em marketing, nós alcançamos aí quase que mais de 600 mil pessoas, mais de 600 mil contas em questão de marketing com esse evento. É um evento que é exclusivo para o aluno Unifagoc, então, às vezes, a instituição é muito comum ela fazer tudo para captar, ela faz muito para fora, e nunca, muitas vezes, para o aluno. A gente faz tudo para encantar o aluno, mas depois que ele virou aluno, muitas vezes a gente esquece de fazer coisas exclusivas para ele. E esse é um evento que nós realizamos, que nós temos muito orgulho, porque ele não vale um dinheiro, eu brinco que não vale o troféu, que não fica com eles, porque eu aproveito o troféu cada curso que ganha no ano, eu pego de volta o troféu para a gente poder, o troféu nem fica com eles, eu falo, e a garra, a gana que eles dão, a entrega, o que isso gera de integração, de unidade entre calouros e veteranos, o aluno que está indeciso, ele pensa 3 vezes, porque ele fala, nossa, eu me senti acolhida, eu faço parte agora. E isso nasceu justamente de uma oportunidade que o Unifagoc conheceu esse evento de uma outra instituição, que eu também realizava esse evento em outra instituição, e
E é sobre isso. Muitas vezes a criatividade, ela vai vir de uma oportunidade, de um problema que você tem, e a gente precisa estar atento a isso. Recentemente, nós passamos por uma situação também, ainda no questão de oportunidade, nós fizemos uma mudança de sistema e a nossa avaliação institucional acabou tendo uma queda. Nós sempre tivemos ali 80% de respondentes na nossa avaliação institucional, e nós caímos aí para 30%, 40%. E aí nós decidimos criar grupos focais, para poder entender um pouquinho melhor. E aí, dentro desses grupos focais, nós entendemos que outra ação muito importante para a permanência do nosso aluno é a questão dele ter prática desde o início do curso. E isso tem feito uma reformulação acadêmica também. Então, o que eu quero dizer aqui, principalmente para todo mundo? Pensar ação criativa sobre permanência. Primeira coisa, você tem oportunidades, você tem problemas dentro da sua instituição. Então, se você tem um problema, se a evasão é um problema, ela é uma oportunidade para você criar algo novo. Sobre pensar um pouquinho de fora da caixa, nós ainda, já vou dar um spoiler aqui de um projeto que a gente está começando a desenhar, mas que eu acho que é fundamental e eu quero dividir porque não vai ser uma estratégia Unifagoc. Eu acho que quanto mais instituições fazerem isso, ter essa visão, nós vamos conseguir uma mudança do ensino superior no Brasil. Hoje, nós atraímos o nosso aluno, captamos, encantamos ele, mas nós sabemos que cada vez mais a geração que tem vindo, e é a geração que nós temos que trabalhar, a gente não pode ficar criticando, porque a geração anterior era melhor ou não. Gente, é o aluno que nós temos para trabalhar, é esse. Né? Então, nós temos que amá-los e cuidá-los e entendê-los dessa forma. Mas a gente está desenhando um piloto aqui, porque nós já trabalhamos muito bem estruturada a permanência. Acho que a fala que a Renata colocou da escutativa, hoje é muito claro. Eu falo aqui na nossa instituição, o maior motivo não é financeiro. Quem acha que o motivo da evasão é financeiro não está tratando evasão. Por quê? Se você for começar a escutar o seu aluno, a questionar, a perguntar, você vai descobrir que nem se você desse bolsa, ele ficaria com você estudando. Todo mundo aqui já teve evasão de ProUni, eu tenho certeza. O que leva um menino de ProUni a evadir? É um menino que tem bolsa 100%. Então, quando você olha para uma realidade dessa, você é obrigado a pensar fora da caixa. Hoje, o nosso maior número de evasão acontece em questão de saúde mental. Os nossos alunos, o que eu falo e faço com um aluno que diz para mim que está evadindo por questão de cansaço mental? Ou que está com uma depressão, ou que está com uma ansiedade. Isso é uma realidade. Quando a gente vai apurar isso dos nossos números, a gente descobre que é muito mais profundo. E por mais que aqui no Unifagoc, uma outra ação criativa que nós realizamos, eu não sei se em outras instituições isso é tão comum, o Unifagoc ele conta com um núcleo de apoio ao estudante que tem serviço gratuito para apoio psicopedagógico, para ensinar o aluno a como conciliar rotina de estudo, trabalho, vida pessoal, largou do namorado, da namorada, o pai e a mãe estão pressionando, enfim, apoio psicológico e apoio psiquiátrico. Né? Nós temos essas três frentes hoje, e hoje a demanda só cresce nisso. E mesmo assim, ainda tem sido complexo a gente lidar com essa evasão. Então, por isso nós entendemos que uma necessidade urgente é nós traçarmos um projeto de vida para o nosso estudante. O nosso aluno que entra no primeiro período, ele traçar quais vão ser os próximos passos. E esse projeto de vida ali desde o primeiro período e passando por uma mentoria ao longo de todo o ciclo dele com a gente. Então, a gente está desenhando esse projeto, que é justamente esse pensar fora da caixa. Nós já lidamos com predição, já temos uma escutativa, temos uma equipe incrível aqui, que depois eu vou falar delas no final, eu vou guardar para a pérola, tá? Porque eu sei que o Fred sempre pergunta a pérola do Meet, eu já fiz a minha pérola ali e trata sobre equipe. Mas eu acho que a gente entender que nós precisamos, sim, ir além e pensar fora da caixa. E a última questão que eu queria trazer aqui, principalmente alinhado com a criatividade, é o olhar para dentro. Então, assim, oportunidade, enxergar as oportunidades, os problemas que nós temos e olhar o problema como oportunidade, o pensar fora da caixa. Às vezes você já está fazendo muita coisa, né? Aqui no Unifagoc nós já fazemos muitas coisas, mas ainda assim a gente se deparou com um problema que a gente acha que não consegue resolver, que é a questão da ansiedade, da depressão. A gente já oferece o apoio psicológico e não está sendo suficiente, então
que a gente vai fazer? Peraí, a gente tem que começar, então, um projeto de vida. A gente tem que começar a fazer esse aluno, a desenhar a jornada dele para que ele possa enxergar valor nisso, entender que ele tem que abrir mão de algumas coisas e como que vai ser essa trajetória, que vão ter momentos felizes, maravilhosos, com uma baita de uma experiência, mas que vão ter momentos difíceis em que ele vai reprovar uma prova, que ele vai ter que lidar com uma dificuldade. E o olhar para dentro, aconteceu uma situação aqui que também, assim, mudou um pouquinho da nossa realidade. Nós estávamos num momento crescendo muito e a gente não tinha espaço físico. E havia uma demanda dos alunos por uma área de convivência, com geladeira, com micro-ondas, com coisa, né, que o aluno vem, não sei se todas as instituições têm isso, mas isso foi um olhar para dentro para atender a demanda do nosso aluno. Nós ficamos ali ainda, né, brigando por espaço, até que nós conseguimos isso, e assim, criamos uma área de descompressão fantástica, e que tem sido, assim, principalmente porque veio uma demanda dos representantes de turma, então o aluno ele se sente ouvido, ele se sente, ele pertence àquilo, então essa área de convivência, assim, também a gente coloca como algo que fortaleceu ainda mais, e ainda mais como uma ação criativa, e principalmente também uma outra ação que aí eu quero colocar aqui, que aconteceu especificamente no curso de ADM e Contábeis, nós unificamos e criamos a Escola de Negócios. Então, aqui na nossa instituição, os 2 primeiros anos de ADM e Contábeis são juntos e os últimos separados. E nós percebíamos que muitos alunos entravam em administração, só que na hora que ia dividir a turma, lá para o 5º período, muita gente ia para Contábeis. Ou seja, ele evadia, né, de ADM, tudo bem, ele não evadia da instituição, mas ele evadia no curso. Quer queira, quer não, é um número para se preocupar, né? A direção do curso tem que se preocupar e a instituição também. E nós começamos a perceber a importância do corpo docente qualificado e, principalmente, o perfil do professor adequado para cada ano do aluno. O professor do primeiro período, e aí, assim, gente, tem que ser aquele professor que é o professor do encantamento. O professor que a gente fala, e não é o professor que passa a mão na cabeça, não é isso, não. É o professor que inspira, o professor eu sei que é complexo isso que eu vou dizer, mas não me soem mal, tá, gente? Não é só marketing, não, mas vocês vão ver isso. Não é aquele professor que dá aula, é aquele professor que dá show, né? Então, assim, por quê? O aluno do primeiro período, ele precisa dessa inspiração. Então, ele precisa de professores atrativos. E nós entendemos isso, que na nossa administração, na Contábeis, nós tínhamos professores de primeiro período que eram professores extremamente atrativos. E os de ADM eram professores mais gestores, mais firmes ali, né, em alguns outros posicionamentos, e que fazia com que o aluno de administração não enxergasse tanto valor. Ele falasse assim, nossa, é melhor eu ser contador do que ser administrador. E aí ele evadia. Então, o que aconteceu com tudo isso? A gente entendeu que nós precisávamos mudar o perfil de professor. Fizemos essa readequação e mudou, né? Hoje nós temos uma baixa mudança, né? Uma evasão dentro de curso. Então, o que eu quero destacar aqui para vocês? Que existe aquela evasão, sim, né? Da evasão do aluno que sai, enfim. Mas hoje, uma experiência nossa que nós conquistamos, praticamente, para vocês terem uma ideia, 50% da minha captação do meio do ano, ela é feita por alunos que voltam a estudar. Alunos que evadiram e eles retornam a estudar. Então, assim, por quê? Porque o aluno que evadiu, a gente já sabe o motivo que ele evadiu, a gente já conhece, ele já nos conhece, a gente chama pelo nome, a gente chega e pergunta, olha, lembra que você saiu porque você estava com um problema, né, emocional? Melhorou? Sua situação está melhor? Vamos voltar a estudar? O que a gente pode fazer por você agora? Então, o aluno ele se sente acolhido, inclusive nisso, olha, não esqueceram de mim e nem estão vindo só preocupado com a questão de eu voltar a estudar somente, não, eles estão preocupados comigo de fato. Então, hoje a gente tem esse número que, apesar do aluno evadir, a gente consegue retornar ele, né, com mais de 50% de retorno ali, de retomada que a gente chama. Enfim, falei um pouquinho das ações pinceladas, né? Então, basicamente, uma oportunidade, hoje os nossos jogos, essa avaliação institucional que a gente tem feito esses grupos focais, o pensar fora da caixa, essa disciplina de projeto de vida, o olhar para dentro, de entender também as demandas do aluno. Às vezes é muito legal, sim, a gente fazer esse benchmarking que nós estamos falando aqui, compartilhando as experiências, mas é também olhar para a sua realidade, né? Aquilo que financeiramente
é viável dentro da sua instituição e é possível fazer, e aquilo que também atende à necessidade do seu aluno. Caramba, trazer gente boa significa na abertura, que era para ser uma saudação, tanto a Flávia quanto a Bárbara já trouxeram algo assim que não vai terminar, mas se a gente terminasse agora, acho que todo mundo ia poder dizer que levou alguma coisa super relevante para casa. Eu quero pedir, o pessoal fica da produção aqui, detesta que eu faça isso, mas eu não tenho como não fazer hoje. Eu quero pedir licença rapidinho aqui para as minhas painelistas, tá? E até porque a gente está falando sobre o Meeting Experience. Bárbara, eu não sei se tu viu a magia do que aconteceu. Que enquanto você estava falando do Willy Muriel, a quem eu vou querer cumprimentar e vou pedir para ele nos saudar aqui, até para dizer que ele é de verdade. Cara, a quantidade de gente que colocou imediatamente a que você falou no chat, chamando ele de professor, e que fez aula, que fez curso, que viu alguma coisa dele, é um negócio impressionante, assim, é um negócio... E enquanto tu estava falando, Bárbara, aí tu estava falando, começou a falar sobre o Miro entra e tá aqui humildemente. Aí quando tu diz assim, o Fred, eu não sei como é que eu consigo reunir, eu não sei como é que eu consigo fazer o Willy Muriel, o Miro. Bom, hoje é por vocês, mas eles já tiveram aqui em outras ocasiões. Hoje eu entendo, tem uma Flávia, tem uma Bárbara, né, de uma Renata para assistir, ok. Mas como que esse pessoal tá aqui? Como que esse pessoal vai estar no Meeting Experience semana que vem em Curitiba? Meu Deus do céu. Willy Muriel... No outro ali, 91 pessoas, eu não vejo isso num webinar faz tempo de outras áreas. É que trazer estrelas como eu trouxe com vocês é outro papo. É que a gente é boa de marketing, né, Flavinha? A gente é boa de marketing. A gente chamou os amigos, né, Bárbara? Ali, os colegas, os amigos, a gente chamou. Willy, querido, obrigado pela tua presença. Dá um salve aí pro pessoal, que a gente está aqui falando de um tema, né? Que é um tema aí é uma das referências, e depois eu vou chamar a outra aí também para dar um alô pra gente. E a gente vai estar juntos aí. Eu falei antes, não sei se tu chegou a ver, eu expliquei aí o que a gente vai fazer, né? A gente vai ter uma oficina lá de gestão da permanência na semana que vem. Willy, querido, que honra te ter aqui. Ô Fred, eu me sinto honrado, né? Veja, se você não sabe como reúne tanta gente boa, né? Imagina a gente é que não vai saber mesmo, né? Mas eu tenho assim, algumas hipóteses, né? Uma primeira é que nós nos reunimos pelos valores. Eu acho que isso é uma boa forma de unir as pessoas, né? Pelos valores educacionais e por uma perspectiva de avanço da gestão educacional, que, para mim, para o Miro, eu acho que está garantida, né? Graças a você, graças a Bárbara, a Flávia, outras pessoas que vão falar, né, Miro? Para a gente é muito gratificante ver esse tema com tanta audiência, né, Flávia, que, igual você falou, 90 pessoas nesse horário, e um evento tão bem organizado e com as abordagens, com tanta qualidade, com tanto fundamento prático, né? Assim, para a gente participar, é um parque de diversões, né? E ainda mais, poxa, ser reconhecido por vocês, né? É uma honra enorme para mim esse reconhecimento, sou muito agradecido a todos vocês, né, por tudo isso, por toda a amizade, toda a consideração. Que beleza, não é só amizade não, é reconhecimento de um trabalho belíssimo, repetindo, né, para quem chegou, essa aqui é uma edição especial, claro que a gente está abordando, e vamos continuar abordando, experiências criativas, autênticas e sustentáveis em permanência, né, para permanência de alunos nas IES, mas essa também é uma edição especial para o nosso evento da semana que vem em Curitiba. Se você chegou agora, dias 23 e 24 de outubro, se você for de Curitiba, da região sul, de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul, eu digo pela questão da chegada, né, porque passagem aérea hoje em dia tá muito complicado, mas se você for aí dessas regiões, tiver a possibilidade, fica aí até o final, a gente colocou aí no chat o link, né, o site do evento, e aí o Willy vai estar lá com o pessoal da Rubens no segundo dia, com uma oficina muito bacana de gestão da permanência. O Willy também fecha o evento, né, mas isso é surpresa, a gente não vai contar muito da abordagem. E eu queria chamar aqui também para dar um alô para a gente, nosso queridíssimo Miro Severiano, uma figura
absolutamente fantástica, de uma humildade, é um negócio inacreditável, e eu acho que esse termo que eu cunhei aqui, ele vai pegar e eu não vou cobrar royalties, não vou cobrar nada, tá? Até porque senão seria muita cara de pau, porque o que você deveria me cobrar, eu ia levar aí umas 5 vidas para pagar se assim fosse, mas eu trouxe assim o seu livro, né, Miro, como hoje, assim, uma das principais, se não for a principal fonte de consulta, né, sobre permanência aí que nós temos na educação brasileira. E aí o meu querido amigo Francisco, lá da SES de Caruaru, colocou ali que na instituição dele é utilizado, outra pessoa comentou ali, e essa oficina, se eles não falaram com você, aí eles vão ter que arrumar aí a defesa jurídica, tá? Mas essa oficina de gestão da permanência que a gente vai aplicar no dia 24 lá no Experience, ela toda foi baseada, inclusive referenciada, vai ter isso, né? Quem chegar lá no Meeting Experience recebe um caderno de frameworks e insights, né? E aí esse caderno é o entregável que a pessoa leva para poder aplicar na sua realidade, que essa é a nossa grande obsessão, né? Que tem ali conteúdos aplicáveis. E aí, Miro, tem inclusive assim essa referência direta ao seu livro como ali a fonte, né, daquilo que foi montado. Miro, querido, dá um salve aí pra gente, eu estou muito feliz, foi muito legal, porque a Bárbara estava falando sobre você e você chega, eu quase que interrompi a Bárbara, mas não fiz isso. Boa tarde a todos, é um prazer enorme estar com vocês, e é interessante, viu, Fred, porque eu conheci o Willi em 2012, exatamente quando a gente estava fazendo lá no Mackenzie, dando os primeiros passos na permanência e retenção de alunos, né? Então, eu tinha acabado de voltar dos Estados Unidos, é um congresso que eu super indico, sobre retenção de alunos, que ocorre todos os anos, e eu fiquei sabendo do curso do Willi, tive o prazer de conhecer o Willi. Eu conheci o Willi já porque ele já palestrava para os conselheiros lá do Mackenzie. Mas, e aí, por que eu estou falando isso? Porque eu e o Willi, a gente tem conversado muito, e agora, mais recentemente, também com Bárbara. Então, a Bárbara, ela é um espetáculo assim da Terra, sabe? É uma bênção para a gente, porque é uma das pessoas que aquilo que a gente plantava e achava que não estava florescendo, estava surgindo, surge uma Bárbara, assim, de repente, fala, não, eu vi uma palestra sua sobre gestão de inadimplência, aí eu queria conhecer um pouco mais, aí depois ela já entra na permanência de alunos, retenção de alunos, né? Então, isso aí é muito importante, porque a gente está plantando uma semente, e a gente sabe que cada instituição é uma riqueza, né? Vocês estão fazendo um ótimo trabalho nas suas instituições, e às vezes o que precisa fazer talvez é disciplinar um pouco mais. Agora, uma coisa que eu queria ressaltar, Fred, é que o seu papel ele é espetacular, porque a partir do momento em que você começou a reunir essas pessoas, obviamente, com a minha exceção aqui, que não representa quase nada, você começa a perceber que há uma conscientização maior dos mantenedores sobre esse tema. Isso é muito relevante, porque até me perguntaram assim, mas você vai escrever um livro, isso não dá dinheiro. Eu falei, mas eu não estou preocupado com dinheiro. Eu quero que, por exemplo, das 2.580 instituições de ensino, cada uma, se salvar um aluno, nós estamos salvando 2.580 alunos. Isso representa muito para o país, representa muito para a família dessas pessoas, isso tem uma representatividade para a sociedade, né? Então, é isso que a gente busca. E esse livro aí que vocês estão falando foi escrito assim de uma maneira muito despretensiosa, baseado numa experiência que a gente teve no Mackenzie, na Associação Santa Marcelina, e aqui agora também, embora essa realidade aqui de Juazeiro não esteja no livro,
mas a gente está aprendendo e cada dia que eu me reúno com o Willy e com o Bárbara, a gente aprende mais, né? Porque como eu falei, cada instituição tem uma riqueza de dados e que precisa valorizar esses dados. Ou seja, às vezes os alunos reclamam, mas eles não estão reclamando, eles estão dando contribuição e estão dando a oportunidade para a gente chegar a um ponto de excelência nos serviços que a gente oferece. É só ter a humildade de ouvir esses alunos, né? Mas eu queria deixar ressaltado aqui a sua importância de congregar essas pessoas, obviamente, não só dos que estão aqui hoje, mas também da área de marketing, da área estratégica. Você tem sido uma pessoa que ela precisa ser muito valorizada no segmento educacional pela contribuição que você tem dado, tá? Eu acho que sem a sua presença isso não seria possível. Ou seja, o que a gente sempre discute, eu sempre discuto muito, francamente, com o Willy isso, é a questão de você ficar pregando no deserto se você não tiver um veículo eficiente que possa congregar essas pessoas e fazer e contribuir para daqui a talvez 5, 10 anos, nós estejamos tão adiantados no setor de retenção e permanência de aluno, quanto está, por exemplo, a captação de alunos hoje, que está, no mínimo, aí 20 anos na nossa frente. Mas muito obrigado pela oportunidade, tá? Oh, que isso. Se eu fosse mais esperto, eu terminava agora para encerrar, né, com essa alta, mas não vou, ainda tem conteúdo pela frente, a gente tem aí ainda muitas conversas. Obrigado pela presença e pela saudação aí, muito nos honra. Mas deixa eu voltar aqui para as nossas painelistas, e aí, assim, eu não sei se essa frase vai trazer problemas com vocês, para vocês, com a direção da FAI e com a direção do Unifagoc. Não estou muito interessado nisso, porque a frase é minha. Sou eu que estou cunhando essa frase, certo? Então, eu não tenho... eu tenho responsabilidade, mas a frase é minha. Eu ouvindo vocês, essa frase eu já fiz sobre a Bárbara, e fiz uma frase agora sobre a Flávia. Ouvindo nossas painelistas, eu chego à seguinte conclusão, 2 pontos. Flávia foi a pessoa que obrigou a FAI a criar um setor de experiência, não um setor de permanência, não um setor de relacionamento, é um setor de experiência, tamanha a representatividade que ela tem e a conexão com o assunto, né? A Flávia já participou aqui com a gente, teve um webinar, né, que a gente fez assim, acho que vai ali por 2021, né? Era assim, e aí, depois da pandemia, assim, né? Quando nesse pós-pandemia, que a gente ainda demorou muito tempo para entender o que era, se é que entende agora, o que a gente faz aí com os prédios, com as coisas todas, enfim, foi uma conversa muito legal. E a Bárbara obrigou a Unifagoc a criar uma pró-reitoria para ela, para poder acomodar aí, para poder dar conta aí né, de tanto que elas trazem. Então, para vocês verem assim, o peso, e é por isso que tem tanta gente aqui conosco para assistir. Flávia e Bárbara, deixa eu trazer um ponto que até o Miro trouxe, acho que a Bárbara falou de algum modo, a própria Flávia também, porque eu acho que isso está muito conectado. Então, por exemplo, lá no Experience, né, lá no primeiro dia, a fala do Miro vem depois da fala sobre captação de alunos, tá? E aí eu queria perguntar para vocês, e eu acho que vai ser rico, porque, se eu entendi bem, Flávia vive um contexto de conexão com o marketing, né, com quem faz a captação. Eu não vou entrar no mérito de onde é que está o comercial nesse papo aqui, porque eu sei que não é o tema do webinar de hoje, tá? Porque é a bandeira que eu defendo aqui, e eu tô defendendo isso, que nós, gestores comerciais, a gente precisa acordar e ter uma visão, né, e se colocar de forma mais estratégica. Mas vamos falar de captação e não de setor. Então, a Flávia está no setor de experiência, né, ou se conecta, se relaciona com a captação. Aí eu queria a visão sobre essa ótica, de como é que é essa relação. Tá certo uma frase que eu tenho, que é assim, que eu tenho não, acho que outras pessoas, mas é uma percepção, não é uma frase, não sou frasista, é uma ideia assim de que a permanência, ela começa lá numa boa captação.
né, em você, enfim, aí eu queria a tua visão e também a experiência. E a Bárbara, que eu também vou querer a mesma, né, o mesmo olhar, o mesmo raciocínio, aí já com a Bárbara as coisas estão dentro do setor dela, né, que ela comanda, e aí isso também traz um outro olhar. Flávia, eu queria começar com você. Como é que se enxerga a relação entre permanência e captação e como é que essas coisas acontecem aí na FAI? Tá. Então, a gente é bem parceiro, né? A gente fica até no mesmo andar, a gente tem reuniões esporádicas, tem um contato fácil. Então, a gente tem essa relação de parceria. Só que a gente sabe, né? Como o Prof. Miro falou ali, tipo, captação está 20 anos na frente, né? E é uma prioridade muito mais imediata. Então, a gente tem esse desafio. Mas algo que eu aprendi, não é só com o marketing, e até eu estive no evento em São Paulo semana passada, que era bem voltada para consumidor, a gente é o departamento que tem a área ali, que tem que estar ali sendo chato. Falando, ó, lembra do cliente, né? Lembra, no nosso caso, lembra do aluno. Ó, isso aqui o aluno está pedindo, isso aqui a gente precisa para o aluno. Então, a gente tem que ter esse papel que a gente é visto muitas vezes como chato. Mas eu sou aquela chata mesmo que está ali, ó. Ah, desde detalhezinho, a gente faz NPS, Fred, a gente vê preocupações assim, com um banheiro, por exemplo. E eu tenho que ficar lá, olha a reforma do banheiro, faltando sabonete. Então, desde isso eu vou até o mais amplo de pensar numa predição da evasão. Então, eu tenho que ter um papel ali de cobrança, mas lógico que eu vou ter que ter uma comunicação, que é um trabalho que a gente faz, não vamos falar que é tudo maravilhas, né, gente? Né? Faça essa comunicação não violenta nessa cobrança, né? Comunicação assertiva nessa cobrança. Então, assim, do marketing, o que você falou, a gente tem recebido a captação cada vez mais incrível. Então, a gente vê, assim, o nosso número de evasão é baixo, não posso divulgar qual é, tá, gente? Mas é um número de evasão baixo, perto do que a gente vê num cenário nacional. Então, a nossa equipe de marketing está mais ou menos, a gestora, né, que é a Michelle, está mais ou menos o tempo que o Mais FAI começou. Eu estou há 15 anos a FAI, mas o Mais FAI existe ali há 5 anos, 4, 5 anos praticamente. Foi quando a Michelle entrou, coincidiu. E ela traz essa captação também muito mais focada. Uma comunicação que chega no aluno certo, que é o nosso perfil, né? Isso que a gente falou, é um ensino de qualidade, o nosso perfil hoje é um jovem, classe AB. Então, foi sendo muito mais direcionado e chegando um aluno mais qualificado mesmo para permanecer. Então, essa ligação com o marketing é legal, essa visão humana, e vir isso também do posicionamento de marca para a gente é legal. Que legal, muito, muito bacana ouvir, porque acho que isso traz uma experiência, né, assim, muito, muito rica e muito bom. O desafio da comunicação não violenta o desafio que está posto para todo mundo aí. Esse né, para todo mundo, né? A Deise lá da minha equipe está até rindo, mas é um esforço que a gente faz ali diariamente, né? Com certeza, com certeza. Discutativa, né? Quer ver uma discutativa, gente, falando até da Desiane ali que trabalha comigo. Eu tenho dificuldade, acho que quem é professor vai ter isso, a gente fala demais e a gente tem uma dificuldade no ouvir. Porque a gente tem esse negócio da aulinha ali, da palestrinha. Então, esse exercício da escutativa gente, que eu tenho que estar ali ouvindo o podcast, eu tenho escrito na janela, eu tenho ouvir sempre o aluno num post-it na minha frente, senão a gente vai muito recebendo conteúdo e a gente quer falar, né? Não, calma, respira e ouve, né? Muito bom. Bárbara, e aí, como é que... E quando a galera que faz aí o processo de relacionamento, junto com o comercial, junto com o marketing, como é que é aí gerir esse povo todo e manter todo mundo caminhando na mesma direção? Bom, eu tive muita sorte, porque eu falo que o modelo que eu desenhei e tive a oportunidade de implantar, tanto lá em Araçatuba, e aí foi por conta desse trabalho em Araçatuba que o Unifagor me conheceu e me convidou, foi um modelo muito do que eu aprendi com o professor Uli Muriel, e eu lembro até hoje. Eu acho que quando a gestão... Primeira coisa que a gestão da permanência, ela precisa ter um dono, né? E esse dono precisa ser relacionado ou ter o apoio total da reitoria, da mantenedora.
Não tem como a gente fazer gestão da permanência sem dar autonomia para esse setor e para essa equipe, tá? Então, assim, porque é uma equipe que ela vai lidar com o problema, é a equipe que só vai tomar pedrada, né? Eu falo que se eu soubesse que gestão da permanência era tão difícil, eu brinco que é mais do que a captação. Às vezes as pessoas acham que a pressão está na captação, está no comercial. É porque a captação ela tem períodos esporádicos de pressão. A permanência não, a permanência é todo dia lidando com um problema, com uma demanda, e mais do que isso, sendo a voz e a solução do aluno. Então, eu acho que, em primeiro lugar, eu a partir desse curso, lá em 2014, quando eu entendi que era importante a gestão da permanência, ela ser parte, ela é uma continuidade, ela não é algo à parte ali, ela é junto. E mais do que isso, eu consegui construir, ter o aval, tanto das reitorias com as quais eu já trabalhei, de que era importante você ter esse time integrado e unido, porque você consegue multiplicar essa visão. O marketing está pensando o tempo todo em permanência, o comercial converte visando a permanência. A permanência entende que o marketing e o comercial fez o seu papel e consegue dialogar sem ter travas, sem ter egos, que a gente sabe que existe, é muito comum nas instituições de ensino, cada um na sua caixinha, cada um no seu quadrado. Eu falo que o modelo que eu desenhei é um modelo integrado. É todo mundo na mesma sala, é todo mundo no mesmo ambiente. Comunicação, marketing, comercial e permanência. Tem momentos que são caóticos, né? Que conversa, né? São equipes que falam bastante, mas o resultado é fundamental. E mais do que isso, até porque não tem como você culpar o coleguinha, né? Ah, esse aluno evadiu porque o comercial pressionou, né? Eu já tive discussões dessa dentro do time numa reunião. A gente perdeu esse aluno, mas é porque a gente percebeu que o comercial botou pressão no aluno para ele fechar, mas ele não ia conseguir pagar. Então, para que matriculou esse aluno comercial? Já sabia que o aluno não ia ter condição de pagar. E aí a gente começa essa discussão e a gente fala, então, beleza, ok, a gente teve um problema. Qual é a solução para a gente não repetir esse erro e essa falha? E aí a gente consegue multiplicar isso para as outras frentes da instituição, com direção de curso, com professores, né? Esse semestre, por exemplo, a gente implantou o acompanhamento do estudante pela Rubius, e aqui eu deixo, né, assim como a Flávia, acho que não, a Flávia foi a Renata, né, que falou que a gente fez por planilha. Eu faço desde 2017, fiz muito gestão da permanência, análise preditiva por planilha, não é o modelo ideal. Estamos agora com o CRM, que está avançando ainda mais ali com a Rubius, implantamos isso agora esse semestre e temos voado nisso. Então, eu acho que o principal trabalho é a gente entender que você precisa ter um time integrado. E o time da gestão da permanência, ele tem um perfil, tá? E aí aqui eu já destacar para vocês. Primeiro, ele tem que ser um perfil pró-aluno. E quando você se torna um perfil... Às vezes a gente acha que toda instituição de ensino é pró-aluno, né? A gente fala, não, mas a minha instituição é pró-aluno, é o aluno no centro. Eu tenho certeza, quantas reuniões você já participou, onde todo mundo reclama do aluno. Então, a sua instituição não é pró-aluno, não. Sua instituição vende que é pró-aluno. O marketing diz que é pró-aluno, mas na realidade não é. Porque quando chega alguém da gestão da permanência para pedir uma solução para o aluno, só quem trabalha com permanência sabe o quão difícil é. E aí você começa a se questionar, nossa, gente, peraí. Então, a equipe de gestão da permanência ela é 100% pró-aluno e ela vai lidar com o problema o tempo todo, e ela tem que ter um perfil proativo, tem que ter um perfil apaixonado realmente, amar aquilo que faz, e mais do que isso, ter a sua satisfação em resolver o problema do aluno. Eu falo que eu sou muito sortuda por isso, porque todos os times que eu consegui formar em gestão da permanência, eu consegui formar esse perfil, né? Eu estou com um aqui que está me assistindo, que é o Jefferson, quero mencionar ele, que eu falo que ele cuida muito bem, eu idealizei, treinei, mas ele toca hoje essa frente, e a satisfação dele está em ver o aluno, em resolver o problema do aluno. Eu falo que ele se satisfaz mais do que bater meta. A hora que ele resolveu o problema do aluno é o momento que está satisfeito. Então, eu acho que o grande caminho para você equilibrar isso dentro das instituições de ensino, você montar um time integrado
E não precisa ser uma pró-reitoria, né? Eu falo que aqui no Unifagoc eles criaram a pró-reitoria, enfim, mas eu falo que eu faço gestão da permanência muito antes. Mesmo quando eu não era uma pró-reitora, antes, quando eu já fui estagiária dentro de instituição de ensino, quando eu já fui diretora de comunicação ou assessora de imprensa, até porque se nós trabalhamos dentro da instituição de ensino, a gente quer cumprir a missão dela. Então, acho que, mas o principal esse setor, ele precisa ter autonomia, ele precisa ter o respaldo, e aí eu falo que a minha equipe, ela é felizada por isso. Então, ela tem um total respaldo meu, eu falo, olha, vão, porque qualquer coisa eu estou alinhada aqui com a reitoria e está todo mundo muito bem guardado para poder resolver todos os problemas e atender as demandas de forma mais acelerada. Porque, às vezes, o que eu vejo que muitas instituições acabam falhando no processo de implantar a gestão da permanência, é que às vezes coloca na mão de alguém que não tem autonomia, e às vezes não é que a pessoa é ruim, ou a pessoa não consegue desenvolver o trabalho, mas você não deu autonomia para ela, você não deu carta branca para ela chegar num diretor de curso, para ela conversar com alguém da secretaria acadêmica, porque a gente sabe que tem os egos ali. Então, como que, peraí, fulano que é menor no cargo, tá vindo falar comigo, tá me demandando, como assim? Quebrar esses egos é complicado dentro das instituições de ensino. Por isso que é importante essa pessoa ter autonomia. E é óbvio que também não adianta ter autonomia, tá, gente? Porque gestão da permanência é relacionamento. Eu já vi isso. Não adianta eu impor algo. A gente precisa convencer. E aí eu falo que o Jefferson faz muito bem esse trabalho aqui dentro do Unifagoc. A gente vai agregando simpatizantes para a causa e conseguindo os resultados que a instituição precisa e merece. Muito bom. Então, vocês concordam, né, que é um processo contínuo, porque a gente está falando sobre a forma como a gente se relaciona, né, com o estudante, aí cada instituição vai chamar de um jeito, mas é um processo contínuo, começa lá na captação, então essa conexão, né, essa interligação é super importante. Queria dizer para vocês, o nosso... Tá muito rico aqui, tudo que a gente tá ouvindo, mas lá no chat tem coisas também muito ricas, tá? Eu coloquei antes ali o link do livro do Miro, então tá ganhando nada com isso, mas a gente colocou ali o link, tá? Inclusive a editora, né, a W4, assim, é uma editora que faz um trabalho belíssimo, né? A gente teve a oportunidade de conhecer, assim, a Ana e as gestão lá da editora, então tá de parabéns. O Miro colocou o link ali do evento, né, que ele se referiu, tá? Eu tinha colocado mais cedo o site, né, do Meeting Experience. Eu tô falando isso porque em seguidinha eu vou fazer a próxima pergunta, eu já vou colocar no chat o link da pesquisa, tá? E hoje a pesquisa é assim, são as respostas valendo até hoje, a gente vai fazer o sorteio, já divulga amanhã, porque o evento está chegando, não dá para demorar muito, e também porque a gente quer oportunizar e priorizar quem está aqui com a gente, tá? Então, você que está nos assistindo no YouTube, valeu aí, assim, super bem-vindo, super bem-vinda, esteja conosco aqui, mas a ação hoje ela vai ser muito voltada para quem está aqui na audiência mesmo, participando do webinar, tá? E aí teve deixa eu só fazer uma referência, eu estou cuidando aqui, nosso time tá vendo aqui o chat atentamente. Meu querido amigo Jonatas, lá da FHO, trouxe uma questão de pós-venda, e é isso também, né? A gente pode olhar para esses processos também com esse olhar de pós-venda, que eu acho que é um olhar saudável. Então, deixa eu encaminhar aqui a última pergunta, tá? Pergunta do webinar, depois eu faço rapidinho os comerciais, e aí quem nos assiste já sabe, quem não assiste, estou contando aqui para você não ir embora sem levar a pérola do meeting, que a pérola do meeting é aquela, Bárbara, hoje eu estou sendo legal, estou contando bem antes para o painelista, porque é legal quando eu pego o painelista assim de surpresa, porque é isso, é o top of mind, assim, aquilo que está na cabeça. A pérola do meeting é aquela dica final, aquele insight matador sobre o tema, sobre o assunto, que você não pode sair daqui sem levar isso para poder aplicar na sua instituição, tá? E como eu falei, eu vou fazer a pergunta e já coloco ali o link da pesquisa, você já vai respondendo ali para poder concorrer a 2 ingressos para o Meeting Experience Curitiba 2024, dias 23 e 24 de outubro, semana que vem, na belíssima Curitiba, terra da Flávia, e eu vou começar a pergunta, a mesma pergunta para as duas, é a seguinte, de forma dinâmica, por que eu estou falando de forma dinâmica? Porque certamente vocês teriam assim, muitas coisas para contar sobre isso. Mas eu quero
de novo, já até para ajudar nessa coisa do top of mind, aquilo que está na cabeça de vocês. Quando vocês pensam qual é o principal desafio de vocês em gestão da permanência dentro da instituição de vocês, eu quero que vocês compartilhem isso com a gente, e o que vocês estão fazendo para poder mitigar, né, ou para poder superar esse principal desafio. Flávia, você começa aí para a gente? Eu acho que é o seguinte, né? Eu falo uma coisa que é, às vezes a gente tem essa questão de ouvir o aluno, mas muitas vezes o aluno, até por ser jovem e tal, ele não sabe o que ele precisa. E aí, como é que eu chego com o conteúdo que ele precisa e que ele não vai espanar? Exemplo, a gente tem essa questão dos soft skills, né? A gente fez encontro acadêmico focado nos soft skills. E era essa parte do ser que a gente trabalha. Eu recebi aluno falando assim, nossa, mas não tem nada da minha área. Meu Deus, soft skills é para todo mundo. Era aluno de direito, no caso. Você não é um ser humano, você não precisa se comunicar, você não precisa trabalhar aqui. Não. Então, assim, como esse grande desafio de chegar no que o aluno precisa, mas fazer ele participar, engajá-lo, né? Eu acho que esse, para mim, de uma maneira rápida, é o meu grande desafio, já que eles muitas vezes não têm a maturidade para entender, né? E nesse sentido, desculpa, Bárbara, só pegar rapidinho, e nesse sentido, assim, uma ação que você poderia destacar para poder, né, para poder superar esse desafio, o que você poderia trazer para a gente? Não vai fugir muito do ouvi-lo e conversar com ele, né? Perfeito. Não vai fugir disso. Perfeito, maravilha. E você, Bárbara? Eu vou colocar, acho que 2 desafios que nós temos vivenciado, e até porque são 2 desafios que a gente também está trabalhando com ações para superar. O primeiro deles é a gente entender que os setores, eles não podem ser setorizados. Os departamentos das nossas instituições, eles hoje são setores. E aí o acadêmico vive no mundo dele, o administrativo vive no mundo dele, o financeiro, o TI, cada um no seu mundo. E não são caixas, eles têm que trabalhar de forma integrada. Então, isso nós já temos conseguido romper essas barreiras, já conseguimos isso na frente da captação. Então, nós reunimos todos os pares, temos feito treinamentos contínuos, capacitação. O Willy mesmo, ele comentou numa das nossas mentorias aí que nós fazemos com ele, nós ensinamos os nossos alunos, certo? Mas nós não ensinamos o nosso corpo técnico administrativo. Nós somos uma instituição de ensino, mas nós não temos cursos que nós mesmos, as nossas instituições de ensino, podem ter para capacitar os seus próprios colaboradores. Então, esse ano nós implantamos esse processo, estamos aí em vistas de poder iniciar, para poder avançar a permanência, porque nós implantamos a permanência como gestão unificada dentro da minha pró-reitoria, porque nós precisávamos entregar o resultado, então a gente precisava lidar, então nós assumimos ali. O que nós estamos agora querendo é ir para a parte de disseminar essa informação, então criar um comitê realmente com pessoas, um professor, um diretor de curso, um representante de cada área dentro da instituição, para que a gente possa discutir semestralmente, né, ali as temáticas e dar visibilidade para esses resultados. E a outra frente, que aí essa é uma frente aluno, que hoje o que nós mais lidamos é com a questão da saúde mental dos nossos estudantes. Então, hoje esse é o maior desafio. Como nós podemos fazer para... porque hoje o nosso maior motivo de evasão hoje é essa área, a saúde mental mesmo. Eu estou com depressão, eu estou com ansiedade. Então, como que a gente pode agir isso de uma forma preventiva? E aí vem esse projeto de disciplina, né, dessa disciplina de projeto de vida que a gente quer desenvolver já a partir do ano que vem. A gente está desenhando esse modelo. Hoje a gente conversei com o professor Will também sobre isso, e aí o legal é que é um projeto que vem da Pró-Reitoria Financeira, e aí a gente já está integrando todo mundo junto, e vamos fazendo uma espécie de nivelamento para que a gente possa fazer com que o aluno possa refletir sobre essa área e potencializar, fazer uma prevenção. Antes do aluno ter esse choque de conciliar
a rotina dele, de conseguir fazer muitas coisas, o que eu quero, o que eu não quero, ajudar ele a definir isso. Então, essas são as duas frentes e as duas ações que nós estamos desenvolvendo. Muito bom. Como a gente combinou, já coloquei o link da pesquisa, então respondam, tá? Especialmente, respondam todos, tá? Nos ajudem aí, digam o que vocês acharam, mas principalmente quem estiver interessado em participar do nosso Meeting Experience, fica à vontade. Eu vou fazer rapidamente aqui os comerciais, e na volta, você me ensina um apresentador de TV quando eu falo isso, e na volta, a gente vai ter, então, a pérola do Meeting. Você não pode ir embora sem levar para casa aquilo que é assim o entregável do nosso evento, e as nossas painelistas já estão ali, né, pensando cuidadosamente no que elas vão trazer. Então, deixa eu agradecer aqui mais uma vez, de forma muito especial, os nossos patrocinadores: Princípio Soluções Financeiras, Brandil Inteligência e Consultoria, Somos Young, Actifly Martech, Somos Cobra Fix, CRM Educacional, Qualinfo Tecnologia para Educação, Strix Educação, Avaliação e Projetos e Unibolsas Brasil. Nosso próximo encontro aqui no Meeting Online vai ser no dia 12 de novembro, e nós vamos abordar as tendências do mercado da educação básica para o próximo ano e como isso afeta as IES. Em breve daremos mais detalhes, mas já coloque na sua agenda para não perder esse grande encontro. Caso a sua pergunta não tenha sido respondida, ou você quiser entrar em contato com o Meeting, propor algum tema, conversar conosco, ser nosso parceiro em algum produto, nosso e-mail é o contato@meetingeducacional.com.br. E as nossas redes sociais são @Meeting Educacional no YouTube e Instagram, e Meeting Educacional no Facebook e LinkedIn. Falando em contato, mais uma vez convidamos todos os participantes a responder nossa avaliação, que será enviada por e-mail a todos os inscritos, além, né, de estar aqui disponibilizada no nosso chat. Ela é super importante para que a gente possa melhorar continuamente o nosso evento, entender de vocês. Ali a gente sempre pergunta não só as avaliações, mas que assuntos vocês gostariam, né, de ver aqui tratados, e vários desses assuntos que foram sugeridos a gente já trouxe aqui, né, para poder fazer esse bate-bola. E, além disso, através dela, para você que está aqui agora, ou que de repente assista isso ainda hoje, 17 de outubro, vai concorrer então a 2 ingressos para o Meeting Experience 2024. O resultado vai ser divulgado amanhã nas nossas redes sociais, tá? Então a gente reforça o convite para que você siga as nossas redes sociais, se inscrevam no nosso canal no YouTube, e também tem lá no nosso... a gente está preparando algumas surpresas para o nosso podcast, que é o Meetingcast. A gente já teve a oportunidade de trazer aí o Willy, tá? Então vai lá no Spotify, Pocket Cast, Amazon Music e Google Podcast, procura lá Meetingcast, vocês vão encontrar. A gente conta histórias de grandes profissionais da educação. É um documento, né, que serve aí para a gente poder manter vivas, né, essas trajetórias aí de grandes profissionais, e o Willy, por exemplo, já nos deu a honra aí de conceder uma entrevista. Então, fiquem ligados aí nas nossas comunicações para não perder nada dos nossos conteúdos e próximos eventos. E você que está nos acompanhando aqui no YouTube, muito obrigado. Tá? Se você gostou, dá essa moral para a gente, mandando conteúdo aí para o seu time, para os seus pares, né, compartilha, e principalmente se inscreve aqui no nosso canal para ficar por dentro daquilo que vem por aí. E agora sim, feitos os comerciais, vamos à pérola do Meeting, o nosso momento tão aguardado, que as pessoas levam para casa aquele raciocínio, aquele insight, aquela dica matadora das nossas painelistas, e já é, né, o nosso fechamento. Flávia, muito obrigado pela tua presença, muito obrigado por todo o apoio que você deu, né, nesse caminho da gente levar, né, e aí eu me refiro assim ao Experience principalmente, né, da gente fechar essa trilogia levando para o Sul, né, e a gente vem conversando há muito tempo, né, sobre Curitiba, e aí, né, ter vocês assim, eu sei que você vai estar lá, vai estar o time da FAI, para a gente é uma honra. Muito obrigado pela presença, por todos os insights, e, por favor, além de se despedir, deixe aí conosco a pérola do Meeting. Um grande abraço, viu? Legal. Tô nervosa agora, Fred. Eu não estava que nem a Bárbara
preparada na época que eu fiz. Eu não lembro de ter a Não tinha, criei isso depois. Ah, bom. Eu já estava me achando meio sem memória. Legal. Então, também super agradeço mais uma vez, animadíssima para a semana que vem estar com vocês, né? Com tanta gente bacana que vai estar. Pena que a Bárbara não vai estar, mas, Bárbara, a gente vai marcar um meet, alguma coisa para conversar, que eu já tirei uma listinha aí do que você falou. Pode deixar. E é uma colega minha, não pode mandar WhatsApp. Isso e aquilo que ela está falando, vamos fazer. Pode deixar que a gente vai marcar. E a pérola, eu acho que é algo que eu sempre levo muito quando eu faço alguns treinamentos internos ou com a minha equipe. O que eu falo muito e pensando e também elaborando um pouco mais com o que a gente falou aqui, é chegar o mais próximo possível de realizar os sonhos de vida e de carreira. Então, não só carreira, né? Como a gente falou, como eu falei ali no começo, o propósito, né? Vida, né? Uma pessoa com qualidade de vida, feliz, ter conhecimento e tudo mais. E de carreira, obviamente, né? Dos alunos que chegam até a gente. Então, entender, orientar, e muitas vezes pode ser até que chegue aquele aluno que chegou, né? Como a Bárbara também falou, ele chegou errado ali, veio por um caminho errado, passou por alguém que viu que ele não ia para frente e falou, não, vai, continua aí para, sei lá, cumprir uma meta, alguma coisa. Muitas vezes a gente vai orientar ele e ele vai sair, mas a gente deixar alguma marca nele. Mesmo porque eu tenho que pensar lá na frente também, eu tenho indicação, eu tenho imagem, eu tenho uma contribuição para o mundo, né? Vou fazer o bem para o mundo. Acho que é isso. Muito bom. Muito bom, é isso aí, viu? Meus colegas gestores comerciais, a gente precisa olhar para essas coisas aí, tá? Essa bandeira que eu estou defendendo, e em 2025 essa defesa vai vir de uma forma bem mais efetiva. Bárbara, querida, muito obrigado aí pela tua presença, né? A Bárbara vou trazer assim, para quem, eu tenho certeza que todos vocês estão se inscrevendo, já se inscreveram lá no nosso canal no YouTube. Então, a Bárbara, certa feita lá, participou, né? Ela contou essa história nas suas redes aí recentemente, participou do nosso Meet Insights, o poder de síntese que essa profissional tem, que essa pessoa maravilhosa tem, é um negócio impressionante. E ela esteve com a gente também no ano passado, lá no Experience também, né, fazendo uma síntese daquilo que tinha acontecido no primeiro dia. Pô, Bárbara, faço minhas as palavras aí, principalmente do Miro, né, e de tanta gente que te elogia, te agradecendo pela presença, mais uma vez, nossa partner aí, e pedindo a pérola do meeting para quem está aqui. Obrigado. Bom, primeiramente agradecer, Fred, pelo convite. Eu sou fã do Meeting porque eu me tornei fã no momento que a gente mais precisava, que era a pandemia. Todo mundo desesperado, ninguém sabia como que ia fazer, e ficamos ali em todos os webinars eu lembro que eu assistia, consumia, aquilo me renovava para a gente poder seguir na jornada. Depois tivemos a oportunidade de nos conhecer. O ano passado, quando eu gravei lá o resumo da 4ª temporada, que para mim foi fantástico, depois participar o ano passado. Infelizmente, não vou poder estar aí semana que vem, porque aqui a gente recebe, na semana que vem, 2.000 estudantes do 3º ano do ensino médio, aqui no campus. Eu falo que eu sou um pouco intensa, né? Eu sou paulista, mas estou em Minas. E aí, 800 estudantes aqui circulando pelo nosso campus, e aí a gente pode deixar a equipe sozinhos, temos que estar aqui juntos, mas eu falo que meu coração, meus pensamentos estão lá, e eu, com certeza, vou encontrar muitos dos profissionais. Flávia, estou 100% à disposição. Já coloquei aqui meu telefone, meu contato para todo mundo. Podem me chamar, podem aí a gente trocar muita figurinha. E mais do que isso, potencializar. E eu acho que o meu sonho, né, é que aquilo que eu falo que eu imagino o professor William e o professor Miro, que falam isso desde 1998, depois 2002, 2014, e nós estamos agora em 2024 ainda vendo, né, as instituições engatinhando nisso, porque às vezes me dói. Eu, lá em 2014, que eu conheci esse tema, só em 2017 implantei, e depois isso foi crescendo. Então, realmente, que a gente possa, é o momento, é agora. A captação, gente, todo mundo está fazendo, mas a permanência vai ser o diferencial e vai ser o que vai garantir o sucesso e o futuro das instituições de ensino. E depois nós vamos falar de egresso, que aí eu falo que é o retorno ainda mais. Sobre a pérola, Flávio, eu preparei porque, como eu sou assíduo aqui, então eu vejo os outros painelistas, então eu já vim ali, eu já sabia que ele ia falar. E eu acho que a principal mensagem que eu quero deixar para vocês no final é que foque
em formar uma equipe acolhedora e que é apaixonada por resolver problemas. Você só vai conseguir ter sucesso na gestão da permanência se você conseguir formar um time que a satisfação desse time estar em resolver o problema do aluno e em ver esse aluno ter essa história bem-sucedida, né? Eu falo que lá atrás eu fui inspirada sobre isso com o professor Willy. Os times que eu formei, eu consegui inspirar isso. Eu comentei do Jefferson, eu falo que hoje eu multiplico esse legado, viu, Willy? Eu recebi de você, hoje eu tenho passado para outras pessoas. Mas o principal foco que nós temos que ter, ainda mais que nós temos a inteligência artificial vindo, nós precisamos ter time, pessoas. E aí é que eu não estou falando de volume, tá, gente? Não estou falando de você ter uma equipe de 10, 15 pessoas. Pelo contrário, eu comecei gestão da permanência com uma pessoa. E o máximo de pessoas que eu tive numa instituição de 6 mil alunos foram 3 pessoas focadas nisso. Aqui no Unifagoc eu também comecei com uma pessoa. Depois chegamos a 3, hoje estamos em 2. Porque não importa, não é quantidade, é o perfil e a qualidade dessa pessoa. Se você tem uma pessoa que ela consegue focar em resolver problema, ela ama isso, a satisfação está na solução e nem olhar problema, porque dentro das instituições de ensino nós já temos muita gente apontando problema, mas nós temos poucas sendo solução para os problemas. Então, se você quer ser criativo, autêntico e sustentável em gestão da permanência, foque em formar um time, seja um time de uma pessoa, mas que tenha a satisfação em realmente resolver a demanda do aluno, o problema do aluno. Porque se nós atendemos bem o aluno, nós estamos cumprindo a missão institucional. Porque a gestão da permanência é o cumprimento da gestão, é o cumprimento da missão. Nós vendemos que há ensino de qualidade para transformar vidas, para realizar sonhos, para construir uma carreira, para tudo. A gente atrai com esse mote. Só que é a permanência que faz isso efetivamente se cumprir. Então, essa é a minha mensagem final aí. Do si, eu demorei 2 segundos, porque do si para frente, até você dizer essa minha mensagem final, é aquele momento do corte, né? O corte, aquele matador que a gente vai viabilizar, vai disponibilizar para todo mundo. Pessoal, obrigado pela presença de todo mundo, muito obrigado por concederem aí esse tempo super importante, né, para a gente aqui. O propósito do meeting é exatamente esse, e a gente vai estar aqui esperando por vocês no próximo encontro online, nos nossos próximos encontros e conteúdos que a gente gera para fazer com que os gestores possam ter aí melhorias nas suas gestões, melhorar as suas instituições, e é assim que a gente acredita que a educação é transformada. Muito obrigado a todos e até a próxima. Tchau, pessoal. Tchau, até. Prazer, gente. Tchau, obrigada. Muito